Mandaram eu ficar em silêncio. Disseram que eu estava exagerando, que eu estava vendo problema onde não existia. E por muito tempo, eu acreditei. Quem eu era antes? Eu não entrei num relacionamento achando que ia viver com medo. Entrei acreditando que tinha encontrado alguém que me escolheu. No começo, tudo parecia cuidado. Mensagens constantes. Perguntas sobre onde eu estava. Preocupação. Eu achava que aquilo era atenção. Hoje eu sei que era o começo do controle. O controle disfarçado. Aos poucos, pequenas coisas foram mudando. Quem eu podia ver. Como eu devia me vestir. O que eu devia falar. Não eram ordens diretas. Eram sugestões que vinham carregadas de julgamento. Isso não combina com você. Essa pessoa não te quer bem. Você muda quando anda com fulana. Eu fui me adaptando. E, sem perceber, fui me perdendo. A humilhação silenciosa. As críticas começaram a vir em tom de brincadeira. Depois, vieram sozinhas. Eu era sensível demais. Exagerada demais. Nunca boa o suficiente. Aos poucos, eu parei de me expor. Parei de dar opinião. Parei de ocupar espaço. Eu me tornei menor, para caber onde eu não cabia. Não é tão grave assim. Eu dizia para mim mesma que não era tão grave. Que não tinha agressão física. Que não era violência de verdade. Eu me comparava com histórias piores. E usava isso como desculpa para ficar. Mas viver com medo constante é grave. Perder a própria voz é grave. O dia em que eu percebi o risco, teve um dia em que eu senti medo de verdade. Um medo que não combinava com aquela situação específica. Era um medo de quem entende que perdeu o controle da própria vida. Eu olhei para mim e pensei, se eu continuar aqui, isso pode acabar muito mal. Não era sobre o que estava acontecendo naquele momento. Era sobre o caminho que eu já estava trilhando. A decisão de sair antes do pior. Sair sem um grande evento foi difícil. Porque ninguém entende quando não tem um motivo claro. Eu mesma duvidava de mim. Mas eu saí. Saí antes do pior acontecer. Saí antes de perder o pouco de mim que ainda existia. Não foi coragem heroica. Foi instinto de sobrevivência. O silêncio que tentaram impor. Quando eu comecei a falar, tentaram me calar. Disseram que eu estava exagerando. Que eu estava manchando a imagem de alguém. Que eu devia seguir em frente e esquecer. Mas eu entendi que o silêncio não me protegia. Só protegia o ciclo. Então eu falei. Se você está ouvindo essa história e se reconhece em algum pedaço dela, esse canal existe para falar do que muita gente vive em silêncio. Se inscrever aqui não é sobre números. É sobre não atravessar isso sozinha. O depois de sair. Depois que eu saí, o medo não sumiu de uma vez. Eu duvidava das minhas escolhas. Me perguntava se eu tinha exagerado. Mas, aos poucos, o corpo começou a relaxar. A respiração ficou mais leve. A casa ficou silenciosa, de um jeito bom. E eu percebi que paz não deveria ser exceção. Reaprender a confiar em si. A parte mais difícil não foi confiar nos outros. Foi confiar em mim. Ouvir minha intuição de novo. Respeitar meus limites. Dizer não sem pedir desculpa. Eu estava reaprendendo a existir sem pedir permissão. Transformação. Hoje, eu sei reconhecer sinais que antes eu ignorava. Eu sei que amor não diminui, não isola, não humilha. Eu não precisei quase morrer para aprender isso. E eu espero que você também não precise. Se você está vivendo algo parecido, não espere o pior para levar seu medo a sério. Violência psicológica machuca. E machuca muito. No próximo vídeo, eu quero falar sobre como identificar os sinais de um relacionamento abusivo antes que o medo vire rotina. Porque falar é o primeiro passo. E o silêncio nunca foi proteção.